A teoria da evolução proposta por Darwin permite entender como nós e outras espécies mudamos com o passar do tempo. No caso do corpo humano, nós podemos observar esse fenômeno por meio de alguns órgãos e estruturas que já tiveram utilidade no passado, mas que hoje perderam sua razão de existir. Esses órgãos foram desaparecendo ou se retraindo com o avançar dos anos. Como exemplo, o apêndice. Muitas pessoas já tiveram que fazer a cirurgia por apresentar apendicite, não é mesmo? Na arcada dentária, o exemplo é o terceiro molar, mais conhecido como siso. O terceiro molar é uma herança dos nossos ancestrais mais primitivos que precisavam dele para triturar os alimentos, que além de serem consumidos crus, eram mais duros. Com os métodos de cocção e um padrão de alimentação mais pastoso, a utilização desse dente foi se reduzindo. Outra questão é que a mandíbula de homens pré-históricos era muito maior. Inclusive, havia um quarto molar que já foi extinto com a evolução da nossa espécie. Com o passar dos séculos, a nossa arcada dentária, então, diminuiu de tamanho e, como consequência, há menos espaço para esse dente na boca. O siso, assim, ficou sem utilidade e sem espaço. E passando por essa longa história evolutiva, os sisos continuam na boca do povo hoje como tema de questionamentos, dúvidas e até mesmo aflições. Afinal, se perderam a função biológica, por que ainda despontam na arcada dentária? É hora da gente esclarecer alguns mitos e verdades a respeito desse dente. A primeira, algumas pessoas nascem sem o dente siso. Verdade. De fato, há quem não desenvolva os terceiros molares. E eu sempre brinco com os meus pacientes que não têm esse dente, que eles são seres evoluídos. Segundo, o dente do siso pode entortar os outros dentes. Mito. O siso não tem esse potencial. E eu explico muito bem isso em um outro vídeo e eu vou deixar o link aqui na descrição. Terceiro, o dente siso está exposto às cáries mesmo antes de nascer. Mito. Um dente só fica sujeito a cárie quando ele erupciona, ou seja, quando ele aparece na boca. O que ocorre é que muitas vezes o siso ele não nasce por completo e fica uma gengiva cobrindo uma parte do dente e retém alimento ali no local entre essa gengiva e o siso. Dependendo dessa retenção de alimento e das condições de higiene que a pessoa tem, as cáries podem surgir. Quarto, o dente siso é maior do que os outros dentes do fundo da boca. Mito, porque não existe um padrão para o dente do siso. Eles podem ser pequenos, podem ser grandes, podem ter diversas raízes, uma raiz só, pode ter um formato muito variado. Quinta, o repouso é necessário após a retirada do siso. Verdade, a extração de qualquer dente requer cuidados e repouso. Com o siso não seria diferente. O tempo de repouso e de cuidados vai variar de acordo com a complexidade do procedimento que foi necessário para a extração. Pode ser bem simples ou mais complexo. Sexta, é preciso esperar os dentes nascerem para retirá-los. É um mito. Os sisos, eles podem ser extraídos mesmo quando não estão visíveis na boca. Por meio de radiografia ou de tomografia, é possível saber se o posicionamento desse dente é problemático e, portanto, identificar se a extração dele é necessária. E então, ele pode ser extraído ainda antes de nascer. Quando um siso é extraído, os outros também precisam ser retirados. É um mito. A retirada de um dente não implica a eliminação dos demais. O que nós recomendamos é que, se ocorrer a extração do dente superior esquerdo, o inferior do mesmo lado também seja retirado, por causa da chamada extrusão dentária, quando o dente desce para buscar o oposto. O siso pode conter células tronco. Verdade. Assim como outros dentes têm suas polpas ricas em células tronco, o siso também tem. Entretanto, a coleta dessas células precisa ser realizada em clínicas especializadas e no momento da extração. E então, tem mais alguma dúvida relacionada aos sisos?
pode deixar aqui nos comentários e eu vou ter o maior prazer em responder.